Shalom, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje, pretendo ser breve. Cara, puta coisa chata que tá esse negócio de política, cara. Tá ficando chato. Eu curto, gosto, né, de política. Já arrumei várias tretas com política, como muitos sabem. Mas, cara, tem hora que a gente tem que ter bom senso, cara. Porque senão a gente começa a criticar coisas que, tipo assim, são boas. Mas porque não foi do nosso partido, ou porque não foi daquele político que a gente tem de estimação, né? Ou que muita gente tem, né? Porque eu não tenho. Eu posso dizer que eu não tenho político de estimação. Se político fizer merda, eu vou ser o primeiro a ir contra, né? Agora, tem gente que tá chato. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na minha cidade. No final de semana passado, o prefeito decretou que os ônibus circulassem com tarifa zero, né? Poderia andar de ônibus e sem custo nenhum. E muita gente começou a criticar. Eu acho que, tipo assim, vale como experiência. Eu espero que também não fique só na experiência, mas é uma experiência que, ao meu ver, deveria dar certo, independente de quem aprovou ou de quem foi a ideia. Mas é uma coisa que tinha que dar certo. Por que eu falo isso? A primeira manifestação que eu participei, a primeira vez que eu me envolvi com uma luta assim, política, vamos dizer assim, foi a manifestação de 2013 sobre o aumento lá dos 20 centavos, né? A manifestação dos 20 centavos ficou conhecida, né, como o movimento dos 20 centavos, aonde a população se revoltou, né, e todo mundo ali foi a gota d'água, né, o aumento na tarifa do transporte público. E na época eu lembro que a gente conversava, né, eu ainda estava me instruindo, tentando entender como é que funcionava, né, o porquê verdadeiramente eu estava participando de uma manifestação. Porque não basta você ir numa manifestação e você não saber a pauta, você não saber pelo que lutar, pelo que você está se manifestando, né? Então é importante a gente ter noção plena, né, do que a gente pelo que a gente está manifestando, pelo que a gente está lutando. Mas naquele momento se discutia sobre o transporte público, né, e por que ele era tão caro, né, e cada dia, num prazo muito curto de tempo, as tarifas subiam, né? E a principal discussão era a seguinte, né? Se o transporte é público, por que a gente paga, né? Porque afinal das contas, vamos pegar o exemplo aí, você vai num postinho, né, que é um sistema médico, né, um posto médico, ele é público, você não paga pela consulta. A segurança pública, ela é pública, você pode ligar 190 a hora que você quiser, você pode acionar a polícia, você pode acionar a guarda a hora que você entender que está sendo, né, perseguido ou está sendo tratado de forma injusta. Então, usando essas diretrizes, né, se a política é pública, a segurança é pública, o sistema único de saúde é público, né, e a gente não paga nada por isso, por que o transporte público a gente deveria pagar, né? Então, tipo assim, até, né, eu entendia na época que se o transporte é público, ele deveria ser de graça. Mas depois, né, a gente vai entender que ele não tem como ser de graça, porque mesmo, né, ele sendo feito aí um contrato com a prefeitura da cidade, né, esse contrato ele não diz que a prefeitura arcará com todas as despesas
do transporte, né? Então a empresa contratada, ela fica autorizada a cobrar uma tarifa, certo? Então, além dos impostos que a gente paga, né, e que ajudam a pagar também o transporte público, a gente ainda tem que arcar com cerca de 90%, né, das despesas desse mesmo transporte. Lembrando que esses outros 10%, né, também ficam a cargo nosso, né, porque são os nossos impostos que acabam pagando. Ou seja, a gente paga 100% do transporte que deveria ser gratuito porque ele é público. Mas, para concluir o meu raciocínio, eu entendo que quando a prefeitura de uma cidade né, vai fazer uma licitação e vai procurar por um novo transporte público ou vai renovar o contrato, né, desse transporte público, eu entendo que deveria ter nesse contrato uma cláusula onde, tipo assim, o nosso imposto fosse suficiente para pagar, né, por esse transporte público e, consequentemente, ele sairia gratuito para a gente, né? Não gratuito em si, porque, lógico, a gente paga impostos que é para suprir, né, e pagar as necessidades aí, né, da prefeitura. Concordaria até, né, que se houvesse a necessidade, se cobrasse uma taxa justa, né, para manutenção, por exemplo, né? Usando como um exemplo, às vezes a gente vai num banheiro público, um banheiro da rodoviária, por exemplo, né, que é muito comum, e a gente tem lá que deixar uma caixinha, né, pagar um preço simbólico para usar o banheiro, né, mesmo o banheiro sendo público, né? Porque a gente entende que aquela caixinha, aquela taxa que a gente paga é para manutenção, para que ele se mantenha em bom estado, né? Então eu penso que seria uma ideia legal também, né, para os nossos vereadores aí. Já está vindo por aí as eleições municipais, né? Então eu acho que vale a pena, né, se algum candidato quiser abraçar a ideia aí, também serve como plataforma política, por que não, né? Lutar por um transporte gratuito, mesmo que se cobrasse uma taxa de manutenção, mas que ele fosse mais acessível para todo mundo. Afinal de contas, né, do que adianta você ter um transporte público num final de semana gratuito, né? Legal que você vai visitar a família, você pode passear, enfim, né? Mas eu acredito que a real necessidade está durante a semana, no trabalhador que precisa ir trabalhar e principalmente naquele que está desempregado e não tem condição financeira de bancar, né, e arcar com as despesas de transporte. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a conversa é essa. E só mais um minutinho. No começo do vídeo eu disse que nesse negócio de política tá ficando chato e a gente tem que se policiar, porque senão a gente acaba caindo, né, eu acho que num paradoxo, por exemplo, né, nosso amigo Nando Moura acabou caindo. Né? Ele lutou tanto lá pelo Bolsonaro, para colocar o Bolsonaro como presidente, fez campanha e etc, etc, né? Brigou pelo cara e hoje em dia fica aí todo mordidinho, né? Achando que o cara não presta, que o cara é sem vergonha, que o cara protege o filho, enfim, né? Fica aí jogando um monte de conversa fiada, né, na nossa orelha, tá? Então é por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acredito que o Nando Moura achou que o Bolsonaro ia entrar lá e ia fazer as coisas na base da porrada, né? E a gente sabe que desde quando o Bolsonaro entrou na política, mesmo sendo essa pessoa turrona, essa pessoa, né, às vezes fora do cabo, a gente sabe que ao longo desses 28 anos de política que ele teve, ele nunca foi contra a democracia, ele nunca usou de artifícios para chegar em algum lugar, né? E não é agora como presidente que ele vai usar desse artifício. Ele não vai se tornar um ditador, que é aquilo que a gente sempre lutou para mostrar que ele não era. E a gente conseguiu colocar ele na presidência justamente porque a gente mostrou para a maioria das pessoas que ele não era esse ditador, ele não ia ser esse cara que ia chegar impondo as coisas de qualquer forma a seu bel prazer. Então o vídeo é esse. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas aí. Um forte abraço a todos e até o próximo.